Olá, tudo bem? Patrícia Bernal aqui do Câmera na Mão Brasil. Já dá aquele like bacana aí nesse vídeo, você que curte o meu trabalho, curte aqui o que eu faço no canal. E é o seguinte, no vídeo de hoje eu não estou sozinha, eu entrevistei algumas mulheres aí do audiovisual, cinema, que trabalham ativamente, já trabalharam de projetos pequenos a grandes, e que eu tive o prazer de conhecer no Festival PEF, é um festival que rola anualmente em São Paulo. E basicamente, aí fazendo um resumão, é um festival que traz temas como empreendedorismo, criatividade, inovação, audiovisual, temas sociais, enfim, é um festival bem legal para quem conferiu. Tive o prazer de conhecer 4 mulheres, a Fernanda Wainfield, que ela é diretora, a Rita Moraes é produtora, a Luísa Micheletti, atriz, e a Mina Fernandes, que é roteirista. Elas estavam no Festival PEF dando uma palestra, que é a vinhetinha aí que eu vou rodar para vocês. E no vídeo de hoje a gente vai falar a respeito de 2 assuntos interessantíssimos. O primeiro é que eu entrevistei elas perguntando a respeito de quanto que a gente cobra, como é que a gente trabalha essa questão do valor de mercado. Muito interessante as respostas e com certeza vai ajudar você a refletir melhor a respeito do seu valor. E ó, lembrando que uma coisa que é muito importante que vocês vão conferir, que elas falaram e que eu concordo muito, é a respeito de que o audiovisual, de uma forma geral, ele é uma área que você não tem, digamos, você até tem tabelas, né? Você tem valores aí de mercado, mas na prática mesmo, né, minha gente? Porque o que importa não é a teoria, é a prática da coisa. Na prática, o profissional de audiovisual, ele tem uma oscilação muito grande, né? Não tem um preço fixo. Cada caso é um caso, cada projeto é um projeto, depende de uma série de fatores e essas moças lindas, essas mulheres aí do audiovisual vão trazer um pouquinho sobre esse assunto para vocês. É difícil falar de valor, né? Porque eu acho que é uma coisa que com o tempo você vai se valorizando e dependendo do trabalho que você faz, você pode cobrar um pouco mais. Mas tem um outro lado também, depende do interesse que você tem em fazer o trabalho. E eu acho que o audiovisual tem um lado lindo que te dá essa liberdade, assim. Se é um projeto que eu estou interessada, eu talvez cobre menos e eu sei que ele tem menos dinheiro. Mas eu também espero que projetos que tenham mais verba e que possam me pagar, me permitam fazer esses outros. Então eu acho que o jogo é meio esse. Quanto eu ganho, quanto eu digo que eu valho, é onde eu consigo medir o quanto de valor que eu dou para mim, consequentemente a autoestima. Então, é muito complicado você ditar uma regra, porque no mercado como o audiovisual, tudo é muito relativo, né? Então, não necessariamente o tempo de experiência vai te dar um valor, não necessariamente o teu currículo vai te dar um valor. Então, como é meio bolsa de valores, depende de que projeto que você tá, o quanto aquilo alcança de público. Hoje em dia tem até critério de quantos seguidores você tem para escolher elenco. Então, é tudo muito, assim, difícil muito não palpável, né? Então, eu acredito que, em vez de correr atrás desse tipo de coisa, preciso ter seguidores, ou preciso me emplacar ou não sei o quê, focar no teu trabalho, assim, qual que é o teu talento, se afinca ele, usa seu tempo para aperfeiçoar, fazer cursos com pessoas boas, e principalmente quem está fora do mercado e quer entrar, eu acho que tem que produzir. Hoje é tão mais fácil, né? Você tem uma câmera, você tem o YouTube, então você tem que praticar isso e colocar na roda. Porque isso vai gerando um tipo de reverberação do que você faz, do que você acredita e com certeza tem retorno. Eu não acho que tem um outro jeito que não seja individual, assim. Tanto, gente, eu sou tímida, tá? Então é difícil responder, ficar falando assim. Mas eu acho que muito da própria profissional, eu acho que a gente cobra menos, que a gente demora menos numa negociação, já aceita quase como se existisse um sentimento sempre, eu sinto isso, assim, é uma oportunidade, sabe? Estão me dando uma oportunidade. Não, muitas vezes você está dando uma oportunidade para o projeto ter a sua participação, sabe? E a outra coisa é, do outro lado, quem está contratando, ser cuidadoso em relação a isso, prestar atenção se aquele salário é condizente com o lugar que a pessoa está ocupando, com a função dela, com o tanto que ela já trabalhou e realmente batalhar por isso nos bastidores.
Mas acho que muito tem uma postura individual também, de chegar e falar que quer mais. Porque muitas vezes mulheres recebem menos, estou falando no audiovisual, tá? E só exclusivamente da minha experiência, porque pedem menos. Ou aceitam com mais facilidade. Aí a gente pode ficar um tempão falando aqui os motivos disso. Mas para mudar, só assim, cobrando mais e do outro lado, fazendo um esforço para equiparar. E o segundo assunto, obviamente, eu sempre vou martelar e sempre vou trazer a visão geral de pessoas que trabalham na área, que é a respeito de como que a gente pode aí empreender dentro do audiovisual, né? Que é nada mais, nada menos que pegar com o que você tem e começar a fazer o seu trabalho, a expor a sua arte e fazer do que ficar aí esperando oportunidades, correto? O mundo está mudando, né? O poder está sendo redistribuído de uma maneira que ainda não está muito clara, mas antes poucos tinham muito poder, né? Vou falar, por exemplo, da indústria musical. Tinham poucas grandes gravadoras, então o cara tinha a chance de ser contratado e ele ia estourar. Hoje não existe mais isso, né? Então são alguns selos, algumas gravadoras independentes, o artista ganha mais com show do que com disco por causa da internet. Então virou aquela história da cauda longa, né? São muito mais pessoas e pequenos grupos produzindo e tendo um nível de poder médio ou pequeno a médio. E isso é ótimo, né? Eu acho que isso é ótimo porque distribui mais e a internet está aí para democratizar essa distribuição e as pessoas se unirem com quem elas realmente acreditam e não ficarem à mercê de um mercado muito leonino, sabe? Eu entendo isso como empreendedorismo, não sei se eu estou certa, mas acho que é um pouco do it yourself. Tem um pouco da filosofia do punk rock, da coisa artesanal. E eu acho que esse é um caminho bem interessante. Os crowdfundings, você não depender, de repente, de um fomento, de uma lei, de uma burocracia, de alguém que faz uma curadoria com valores que não são os seus. Então, quanto mais a gente consegue produzir independente, melhor. Hoje em dia, se a gente olhar, sei lá, 20 anos para trás, olha quanto a gente dependia da Rede Globo. E numa segunda instância do SBT, e numa terceira instância, né, simplesmente do fomento. A partir do momento que as pessoas começaram a abrir suas próprias produtoras, começa a existir uma concorrência. E se existe concorrência, existe uma melhoria do currículo, porque se você não tem ninguém para concorrer, você faz o que você quiser e tudo bem. Agora, se tem um que está ali e que você vê que a pessoa está fazendo uma coisa legal, você vai se puxar para fazer também. As pessoas começam a se unir, então as produtoras começam, de uma certa forma, a se especializar no que elas estão fazendo, né? Elas conseguem se formar como empresas. Para mim, o desafio muito grande quando eu resolvi abrir a minha empresa é porque eu não queria abrir uma empresa, eu queria fazer um projeto. E aí eu me juntei com meu marido e com a minha irmã. E a gente fez um projeto. Só que o projeto aconteceu uma produtora, porque a partir do momento que o projeto foi para frente, a gente começou a receber pedidos, a gente começou a ter outras ideias, a gente começou a ver que as portas estavam abertas, que as possibilidades existiam. Mas isso só aconteceu porque a gente tem na gente ser empreendedor. Eu conheço muita gente que todo dia trabalha para não ter que ser dono do próprio negócio. Então, assim, a ilusão de que ter uma produtora vai te dar a liberdade artística é uma bobagem. Ter uma produtora é ter uma empresa como outra qualquer. Então, essa veia empreendedora fez com que a gente quisesse ter uma empresa. Agora, se é só uma boa ideia, um desejo muito grande de contar uma história, é melhor procurar alguém que tem já uma empresa, né? Porque empreendedorismo é uma coisa que é de longuíssimo prazo. Mesmo quando você se dá super bem e no primeiro ano a coisa já deu certo, já se tornou viável, você já ganhou dinheiro, aquilo tem que ser eternamente olhado. E uma empresa é como um filho. Então, você vai muito além do que é o criativo, do que o audiovisual já tem, né? Então, se você não tem uma veia verdadeiramente empreendedora de gostar de ter um business, né, de pensar o negócio, é melhor você vender o seu projeto para uma empresa que já existe. Você não precisa ter uma produtora para ser um youtuber de sucesso e de fazer uma puta coisa legal que tem um DNA, né? Porque o empreendedorismo também tem muito do seu DNA, o que você quer imprimir, né? O que você quer levar, o que você quer amplificar, além de só contar uma história, ou só vender um produtinho, ou só fazer o que é seu, né? E pra gente mudou a vida. Quando o assunto é roteirista, existe um movimento grande atual, na formação de coletivos, grupos de roteiro, as pessoas estão tentando de alguma maneira se unir para ter uma carta de projetos, para levar para os lugares, para conseguir ter
um controle um pouco maior sobre o projeto que você criou, desenvolveu, pensou, porque a partir do momento que chega num canal, numa distribuidora, você perde como criador muito do controle sobre aquele projeto. Então eu sempre acredito na união, assim. Eu sei que tem muitos empreendedores individuais, assim, pessoas que vão sozinhas e levantam. Eu não acredito muito nisso. Quer dizer, tá muita gente rica aí que prova que funciona, sei lá. Mas se eu fosse dizer em relação ao empreendedorismo na área de roteiros, acho que o caminho é muito se juntar, trocar, crescer junto e para ganhar força, porque é difícil, é um mercado restrito. Essa pergunta eu também queria ter uma resposta, assim, eu acho que há 13 anos, sei lá, quando eu comecei, funcionava de um jeito, o jogo vai mudando, as tecnologias vão mudando, as mídias vão mudando, e eu acho que a gente tem que se reinventar. Eu acho que a câmera hoje é acessível, a mídia é acessível, então é fazer, é testar, é juntar gente que quer fazer coisas legais e botar na rua, é todo dia produzir, não parar de produzir. Ops, rapidinho aqui, Carol Gonzalez aqui do meu lado me ajudou nessa produção desse vídeo. E fala aí, Carol, o que você achou? Isso aí, ajudei aí a filmar, a mulherada falando, se inspirem, vamos filmar, vamos fazer, e é isso aí. Uau, né, pessoal? Muito legal aí a série de conselhos e dicas que essas mulheres trouxeram aí pra mim, pra vocês. Enfim, espero que de alguma forma ajude vocês a refletirem um pouco mais sobre o mercado de trabalho, sobre a sua carreira. Não deixe de conferir o próximo vídeo aí, eu vou publicar aqui no canal o vídeo sobre dessa palestra que rolou. Então elas estão trazendo muito mais conhecimento do que esse conhecimento editado que eu trouxe. Tem muito mais aí coisas interessantes que elas falaram. Eu tenho certeza que você vai curtir, aprender e adquirir um pouco mais de conhecimento a partir de outros profissionais que estão ali, ó, suando a camisa e ralando pra caramba, tá bom? E eu queria só complementar o que elas falaram aí pra dar um pouquinho aí também o meu ponto de vista, pra quem curte, né, saber o que eu penso, eu deixo de pensar. Pra quem não curte também, tudo bem, pode pausar já e ó, um beijo, se inscreve aí, deixa o like, o comentário, mas vamos lá, vamos voltar aqui pra quem quer saber só essa conclusão minha. Seguinte, pessoal, eu acredito que um bom profissional é aquele que se preocupa constantemente em melhorar, né? Melhorar o seu trabalho e não só melhorar em termos de produção audiovisual, melhorar também em termos de relação, de busca de parcerias, de busca de novos negócios, quer dizer, de busca de ser aí, se você for uma pessoa que trabalha dentro de uma produtora, ser melhor assalariado, correto? E como a gente pôde ver essa questão do preço dentro do audiovisual e também de outras áreas, tá? Essa questão é muito relativa, né? Então, embora tenham tabelas, na prática elas, pelo menos na minha experiência, na experiência das pessoas que eu conheço, ela não funciona muito bem. Ela é um parâmetro, mas na prática mesmo quem decide é o profissional. E é de acordo com o que ele propõe, com o que ele conhece, como que ele se coloca, que ele vai dar aí o seu valor de mercado. Eu tenho uma opinião a respeito de salário, de investimento, de grana, do que dessa moeda aí monetária que a gente tem, que diz quanto que você cobra, quanto que você vale, que é o seguinte, eu acredito que os valores de mercado, eles devem vir correlacionados totalmente com quem é o profissional. Eu acho que essa coisa de ter um salário, um piso, eu acho que isso, na real, posso até gravar um vídeo sobre isso, mas eu não acho justo, né, você ter um piso que define quem você é. Cada um devia ganhar pelo que ele pelo esforço. Isso em qualquer profissão. Cada profissional tem sim o seu valor e que essa coisa de tabela e de quanto cobrar, quanto que tem que cobrar isso e aquilo, isso vai variar de acordo com cada profissional. Então esse é o meu ponto de vista, a gente pode esmiuçar um pouquinho mais, é que eu realmente queria finalizar o vídeo trazendo pelo menos uma pincelada aí de como eu penso, para quem quiser saber. E vamos comentar aí o que você acha a respeito dos valores, da precificação, essa questão também do empreender, de se isso realmente é o que você tem feito, é o que você quer fazer. Vamos continuar esse bate-papo aí nos comentários também. E se inscreve, claro, se você ainda não se inscreveu, o que tá esperando? Se inscreve aí para você receber os vídeos que eu subo semanalmente, tá bom? Super beijo e até a próxima! Networking é uma conexão entre pessoas, é um relacionamento entre pessoas. Pessoas que pessoas. Porque eu vou te dar 6 razões
pela qual você deveria colocar o YouTube como prioridade.